Olá, graça e paz. Estamos aqui no meio dos nossos estudos, nos alimentando da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar algo que o Senhor me ensinou aqui nessa tarde a respeito de um personagem do Antigo Testamento, um personagem chamado Balaão. Quando nós vemos aqui no livro de Números, onde estão descritos, os acontecimentos relacionados à vida dele, nós observamos que Balaão era um homem que tinha um propósito, era um homem que acreditava, conhecia o Senhor, o Deus de Israel, nosso Deus soberano e poderoso, mas era um homem que negociava fácil os seus princípios e os seus valores. Quando nós observamos aqui no capítulo 25 de Números, nós temos uma ideia daquilo que Balaão tinha sobre ele e de como ele estava facilmente pronto para negociar o seu chamado, negociar os seus princípios e os seus valores. Balaão ele é contratado para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel diante de uma possível, um pseudo-ataque aos Moabitas. E a Bíblia nem relata isso, Então era um medo que o rei Moabita estava ali naquele momento, pelo quão numeroso era o povo de Israel, chegando próximo da sua cidade, ali eles só estariam acampando ali próximo. E diante dessa situação ele convoca Balaão, oferecendo uma grande quantidade de dinheiro para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Nós observamos aqui que Balaão ele aceita, ele se dispõe a fazer isso, mas desde o início o Senhor mesmo já começa a ministrar alguns ensinamentos referente àquilo que o rei Moabita estava trazendo sobre o povo de Israel. E quando chegamos aqui no capítulo 22, que é onde começa a história, nós observamos lá no versículo 31, diz assim: o Senhor então abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Balaão estava decidido em amaldiçoar o povo, estava seguindo em cima da sua jumenta, sua jumenta que, pelo que a Bíblia relata, era o meio de transporte dele, que levava ele de um lado para o outro para fazer os seus trabalhos, possivelmente de feitiçaria. Só que quando chega diante do povo de Israel, e ele estava indo com os olhos fitos para conseguir fazer essa amaldiçoar o povo, nós observamos que Deus ele levanta um anjo e faz com que esse anjo venha para, de alguma forma, paralisar Balaão para que ele não consiga cumprir. Afinal, o povo de Israel, os hebreus aqui, eles são o povo escolhido, então nada pode se levantar. A própria Bíblia aqui nesse texto nos ensina que não vale encantamento contra Jacó, que os planos do Senhor jamais serão frustrados aqui diante daquilo que ele já prometeu, já preparou para o povo de Israel. Mas Balaão ele não conseguia enxergar isso. Balaão ele estava preocupado com o dinheiro, Balaão estava preocupado em fazer as suas peripécias, as suas feitiçarias contra o povo, então mesmo em desobediência ele decide trilhar o seu caminho daquela mesma forma ali. E o que me chama a atenção nesse versículo que eu li é que os olhos dele passam a ser abertos diante de um momento de aflição, diante de um momento onde que a vida dele estava correndo perigo. E esse ensinamento que o Senhor ministrou no meu coração aqui nessa tarde. Muitas vezes Deus tem usado algumas situações, alguns episódios nas nossas vidas para abrir os nossos olhos, para tentar nos mostrar algumas situações, e nós, como seres humanos falhos, pecadores como somos, passamos a não conseguir entender aquilo que verdadeiramente o Senhor tem ministrado. Quando nós vemos essa passagem emblemática aqui de uma mula, falando com ele, a Bíblia usa essa figura aqui, e ele dialoga como se fosse algo rotineiro ali com ela, para ver como ele estava desconectado do seu propósito. Mas quando o Senhor ele abre seus olhos, nós observamos que mais por duas vezes o Senhor cita lá no capítulo 24, ele vai falar que o homem de olhos abertos, e novamente ali no versículo 16, 24, ele fala o homem de olhos abertos novamente, sabe a ciência, ele tem a visão do Todo-Poderoso. Então Deus ele vai sempre usar algumas situações das nossas vidas que aparentemente parece que é o nosso fim, aparentemente parece que chegou próximo da nossa morte, está chegando no final dos tempos das nossas vidas, para que os nossos olhos eles sejam abertos. Por isso nós devemos estar atentos a tudo aquilo, todos os sinais que o Senhor tem manifestado em nossa volta, para que nós estejamos alinhados diante daquilo que Ele preparou já para as nossas vidas, Tudo aquilo que já tem designado sobre o nosso chamado, sobre o nosso propósito, seja dentro da nossa casa, com os nossos familiares, seja ministerialmente, seja dentro dos nossos trabalhos, Então eu não sei o que você tem passado, eu não sei a que o Senhor tem submetido a sua vida, mas eu sei que Ele está querendo abrir os seus olhos em uma determinada situação. E essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nesse tempo, que você possa observar em sua volta e que seus olhos possam se abrir e que você tenha a visão do mundo espiritual, para que você não venha perecer onde quer que você esteja, independente do que você esteja fazendo no dia de hoje. Pensa nisso, viu? Permita-se ser tocado, permita-se ser moldado e permita-se que os seus olhos, a sua visão espiritual, ela seja aberta para que você possa fluir de uma maneira que você jamais pensou ser possível na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, viu?